As flores lá fora são lindas, mas por trás delas existe um jardim ainda mais belo. Embora muito sutil e difícil de discernir a princípio, você o descobrirá se entrar no reino interior pela porta do olho espiritual. Eu vivo nesse jardim, uma região de raras qualidades e ternos pensamentos, mais doces e perfumados que qualquer flor. Ali, a abelha da minha mente bebe continuamente o mel da presença de Deus. Quando interiorizamos nossa concentração e vivemos cada vez mais na região invisível que há dentro de nós, descobrimos que as faculdades da alma assumem formas especiais. Cada materialização é uma janela pela qual percebemos a indescritível doçura do Senhor. Não pense que a busca de Deus consiste só em meditação. Se sua percepção interna for suficientemente profunda, todas as boas qualidades que você expressar em pensamento e ação produzirão o néctar oculto da presença de Deus. Quando passamos pela porta do olho espiritual, vemos dentro de nós a fábrica da energia vital inteligente que criou o universo inteiro. Como não nos interiorizamos, ficamos mistificados pelas impressões do espírito invisível deixadas na natureza. Contemplamos as produções do Senhor. Seu nome está escrito na flor, no firmamento, em tudo. Mas ele é silencioso. Como seres humanos, somos muito privilegiados, pois de todas as criaturas de Deus, só o homem tem os predicados físicos, mentais e espirituais necessários para buscá-lo, encontrá-lo, conhecê-lo e compreender a sua linguagem de silêncio. Para uma criança, êxito é ter todos os tipos de brinquedos e talvez um pequeno carro para dirigir. Uma criança pobre imagina que seria feliz se tivesse montes de brinquedos. Por outro lado, uma criança rica pode estar cansada de seus brinquedos. Há uma inquietude em sua alma. Com o decorrer do tempo, pode vir a ser muito difícil agradar a criança rica que já possui muitas coisas. Quando ficamos mais velhos, rimos dos desejos da infância. E quem sabe se o que estamos desejando agora, pensando que realizará o sonho de nossa vida, não terá um dia pouca importância para nós? Descobri que é isso que acontece. Eu não quis me embriagar com emoções, correndo como um insensato atrás das futilidades que os outros perseguiam. E lancei o meu olhar para mais longe. Se olharmos um pouco adiante, veremos por nós mesmos que quase todas as coisas que pensamos querer não nos farão realmente felizes. O êxito é necessário para que tenhamos os bens essenciais à vida: alimento, roupa, moradia e saúde. Se você não os tem, pelo menos até certo grau, encontra-se em uma situação difícil. Você deve ser capaz de obter o mínimo do conforto e felicidade que procura. Todos concordam, sejam nossos ideais materiais ou espirituais. Algumas necessidades físicas básicas devem ser satisfeitas para que o homem conserve seu templo corporal. Se não conservar esse templo, não poderá ter êxito em nada mais.
Mas o que é o verdadeiro sucesso? Se você conseguisse tudo o que quisesse na vida, mesmo assim ficaria decepcionado, mais cedo ou mais tarde. Analisando bem, percebi que o único prazer que eu encontrava em alguma coisa era o que minha mente atribuía. Se retirava a atenção, o fascínio dos objetos desaparecia. Via assim que o prazer é interno, um conceito da mente de cada um. A beleza da posse mais valiosa, que pode estar bem à sua frente, desaparece quando os pensamentos dela se retiram. Apenas quando você focaliza a sua mente é que percebe o encanto. Portanto, é razoável dizer que dentro de nós, e não fora, reside quase toda a felicidade que estamos buscando. Podemos aumentar ou diminuir a nossa felicidade. O dono de uma casinha pode dizer: eu gosto dela mais do que um palácio. O outro, que é dono de um palácio, não sente o mesmo prazer que o primeiro com a sua despretensiosa choupana. O segredo do êxito e da felicidade está dentro de você. Se encontrou sucesso e prosperidade lá fora, mas não no seu interior, você não é realmente bem-sucedido. Um milionário infeliz não é um sucesso. Não estou dizendo que, tendo $1 milhão, você não possa ser bem-sucedido. Rico ou pobre, se consegue ser feliz na vida, você é um verdadeiro sucesso. O prazer que só dura um instante e depois o deixa arrependido não é felicidade. No verdadeiro êxito, mesmo que o prazer inicial da conquista desapareça, persiste a memória gratificante da realização. Todas as coisas boas que você fez na vida permanecem na memória como alegrias para sempre. Elas são um êxito real que você realmente alcançou. O êxito não é uma questão simples. Não pode ser determinado simplesmente pela quantidade de dinheiro e posses materiais que você tem. O significado do êxito é muito mais profundo. Só pode ser avaliado na proporção em que sua paz interior e seu controle mental o capacitam a ser feliz em todas as circunstâncias. Este é o verdadeiro sucesso. Quando puder analisar-se e sua consciência mostrar-se límpida, seu raciocínio imparcial, sua vontade firme, mas flexível, seu discernimento forte. E quando puder obter à vontade as coisas de que necessita e o que considera valioso, então você será um sucesso. Na infância você podia ser feliz com pequenas coisas, mas agora tende a pensar que precisa ter várias casas e carros, embora possa ver que os donos dessas coisas não são invariavelmente felizes. Vida simples e pensamento elevado é o que trazem o contentamento. Manter a mente no plano das ideias dará mais felicidade do que ocupar-se com exterioridades. Quem se preocupa principalmente em cuidar da casa, dos pertences, das roupas, não é necessariamente civilizado. Pode-se vestir um cão, mas isso não o torna civilizado. A diferença entre um homem e o cão é que o homem pode voluntariamente modificar sua consciência e sua natureza.
Ele pode interiorizar-se profundamente na esfera do espírito, coisa que é impossível para um cão. O amor do homem é transcendental. Quando morremos, o cão chora a nossa ausência por algum tempo, em alguns casos até a sua morte, mas os amigos humanos jamais nos esquecem. Como ser humano, você faz maior progresso evolutivo pelo poder do pensamento. Reserve algum tempo todos os dias para aperfeiçoar a sua mente. É mais recomendável ler um pouco do que se ocupar dia e noite com trabalhos domésticos ou com atividades não criativas. Planeje a sua vida para não viver entregue ao acaso. Mas se tem tendência a organizar demais o tempo, fuja desse outro extremo também. O equilíbrio é necessário em todos os aspectos da vida. Em vez de usar a mente apenas para planejar o trabalho cotidiano e outras atividades passageiras, ou ainda, com mente ociosa, deixar o tempo passar, empregue-a por algum tempo em alguma leitura construtiva. Tenha à mão algum material sério de leitura e o estude durante os momentos livres. É melhor dispor de leitura variada, um pouco de ciência, um pouco de história, filosofia, biografia, viagens. Qualquer tipo de texto que expanda e inspire a sua mente. Os livros podem ser amigos queridos e, se você fizer uma seleção criteriosa, receberá muitos benefícios da leitura. A princípio, poderá ser difícil ler Emerson, Milton, Platão ou os grandes santos, mas depois de certo tempo, você se verá refletindo sobre o que eles escreveram. Sentirá que ganhou algo, porque todos esses sábios receberam sabedoria da infinita casa forte de Deus. Ideias que, de outro modo, talvez não lhe ocorressem em uma só vida. Entretanto, muita gente lê muito, mas não consegue dizer o que leu. Ao ler um livro, o melhor a fazer é refletir sobre ele. Procure ver como se aplica à sua vida e aprenda a discernir. Não aceite cegamente tudo o que lê. Submeta os textos à crítica da mente. Livros valiosos são os que te fazem pensar. Se isso acontecer, descobrirá que sua mente está evoluindo. As pessoas que não leem nem meditam, que vivem apenas no plano exterior, não desenvolvem nenhuma compreensão profunda. A meditação nos mantém em sintonia direta com o poder que origina todos os pensamentos. Meditação significa conectar-se a esse poder supremo. Como ser humano, você comete uma grande injustiça contra você próprio se não ler. Meditar, porém, é algo que é ainda melhor. Eu gostaria de ler. Entretanto, mal consigo ler 2 páginas e sou chamado a tratar de algum assunto. De modo que desisti da leitura. Descobri que meditar é mais proveitoso. À medida que me interiorizo, aparecem luzes radiantes e uma grande alegria. Uma alegria que permanece comigo o dia inteiro. Essa é a minha experiência. Experiência semelhante terão todos os que comungarem com o Senhor de eterna bem-aventurança. Não desperdice o seu tempo. Deus quer que você seja um indivíduo equilibrado.
Se permitir que sua vida se desequilibre, será punido pela lei cósmica. Viva com simplicidade, faça exercícios todos os dias. Estude livros úteis e cultive o hábito da meditação diária. Se meditar, descobrirá mais felicidade do que jamais sonhou. Todo conhecimento lhe será dado interiormente. Minha vida tem sido assim. Não li 20 livros desde que cheguei à América, há 20 anos. Não tenho orgulho disso. Eu seria completamente ignorante se não tivesse, graças à meditação, a consciência do espírito. Quando folheio um livro, vejo que a verdade ali contida, seja qual for, já me foi revelada por Deus. Todo pensamento e verdade vem do Espírito. Se comungar com ele, receberá sua sabedoria diretamente. Portanto, em vez de perder tempo com atividades improdutivas, leia bons livros. Ou melhor ainda, medite e ancore a mente na verdade última de Deus. Em diferentes épocas e lugares, o homem tem desenvolvido, por seus processos mentais, diversas ideias sobre a vida e a alma. Por exemplo, quando membros de algumas tribos primitivas têm dor de cabeça, pensam que a sua alma está perdida e apelam ao curandeiro. Este sai pela floresta à procura da alma perdida e a traz de volta em uma caixa. Então, recoloca a alma na cabeça do paciente e a dor de cabeça supostamente desaparece. Em outra circunstância, quando alguém adoece, é costume espetar anzóis em seu corpo para evitar que, caso o paciente espirre, a alma escape, pois ficará presa nos ganchos. Assim como por meio de raciocínio errôneo, algumas pessoas chegaram a conclusões equivocadas sobre a alma, outras, pelo raciocínio correto, alcançaram uma compreensão mais profunda. Sabemos que a alma não é o alento, porque há pessoas que viveram por muito tempo em estado de animação suspensa, totalmente sem respirar, demonstrando que a alma independe da respiração. A alma é algo além da respiração, ou de qualquer outra condição física. Acredite ou não que é uma alma, o homem é obrigado pela lei cósmica a desenvolver, consciente ou inconscientemente, a sua natureza mais profunda. Seja qual for a sua ocupação na vida, a consciência está evoluindo. Sempre que planeja algo ou usa a inteligência de modo criativo, o homem evolui em cada ação construtiva que executa. O problema com a maioria das pessoas é que, ao executarem uma ação, estão com o pensamento em outra coisa. Não sabem concentrar-se no que fazem. No momento em que o fazem, você deve aprender a pensar em uma só coisa de cada vez, com toda a força da sua mente. Toda a atenção deve estar ali. Não fique divagando. A apatia ao fazer as coisas leva ao fracasso e à infelicidade. O homem não deve ser um autômato psicológico, como um animal que só age pelo instinto. Estar mentalmente ausente é um grande pecado contra o espírito que habita em você. Devemos estar conscientes do que fazemos. Devemos refletir antes de agir e aprender
a usar a mente, para que possamos evoluir e perceber a unidade com o Criador. Tudo o que fazemos deve ser consequência de reflexão. Tenha objetivos elevados. É desperdício usar o poder do pensamento para obter coisas irrelevantes. Aprenda a arrancar as ervas daninhas que cresceram no jardim da mente. Torne o seu jardim mental tão belo que Deus venha visitá-lo. Se quiser ter esse jardim mental florescente no solo da sabedoria, você deve simplificar a sua vida, fazendo tudo conscientemente, sem distrair-se. Você pode analisar as suas atividades, escolhendo as que são importantes e rejeitando as superficiais. Tão logo tenha terminado seus deveres, retire dele sua concentração, empregando-a em outras atividades criativas. Aprenda a cultivar a consciência do espírito. Por isso, você nasceu como ser humano. Foi criado sobre a lei da evolução para exercitar os seus poderes divinos e encontrar Deus. O animal não pode encontrá-lo. O grande mestre Lahiri Mahasaya estava trabalhando na ciência de ajudar os animais a evoluírem mais depressa, mas não viveu o suficiente para concluir o seu trabalho. Eu também conheço alguns meios de acelerar a evolução das formas inferiores de vida. Mas o que dizer dos milhões de seres humanos que vivem como animais? Quando deixarem esse mundo, não terão cumprido o propósito de sua existência. Por que não cumpri-lo agora? Você pode, se usar a concentração. O único propósito da vida é encontrar Deus, todo amoroso, que ao se esconder discretamente de nós, nos conserva separados dele. Devemos encontrá-lo. A humanidade está empenhada em uma eterna busca daquele algo mais que, segundo espera, vai trazer felicidade completa e sem fim. Para as almas que procuraram e encontraram Deus, a busca terminou. Ele é esse algo mais. Porque a tentação foi apresentada ao homem, para que ele pudesse procurar aquele que é mais tentador do que todas as tentações do mundo. As seduções terrenas que o rodeiam não se destinam a aprisioná-lo, mas a fazê-lo ir além delas e perguntar: quem criou todas essas coisas? Quem me fez? Quem sou eu? Onde está, Senhor? Por que te escondes? Fala comigo. Quando você se aproxima diretamente de Deus com essas questões, Ele responde. A maioria das pessoas não o chama com suficiente profundidade e, por isso, nunca o encontra. Você deve falar claramente com Ele na linguagem da sua alma. Senhor, não quero mais ver apenas a beleza que criaste. Quero ver a tua face, mais bela que as flores, mais sedutora que todas as outras faces. Quero ver quem está por trás de toda a natureza. Mesmo quando uma pessoa se cobre com um véu, é possível ver que alguém está ali. Assim, a natureza é como um grande véu que encobre a presença de Deus. Ele está oculto ali, mas você lança apenas um olhar casual, não indo além para ver o tímido residente. Quando me concentro silenciosamente para meditar, sem respirar,
percebo uma vibração de bem-aventurança dentro de mim. E ele sussurra: estou aqui. A inteligência que Deus nos deu é o portal para o céu, é a porta externa para o seu reino, mas você não a usa. E por que não usá-la hoje? Não espere sob pena de sair da terra como um cão chutado pela morte. É um crime contra a sua alma. A inteligência nos foi dada para descobrirmos a razão de estarmos aqui. Encontrar Deus. Há várias técnicas para descobrir o Espírito. O silêncio é uma delas. Praticar o silêncio significa calar todos os desejos externos que tentam infiltrar-se na consciência. Assim você pode se interiorizar profundamente para sentir a alma. Outro passo ou técnica é a devoção, ou falar com Deus, pura e simplesmente. Tu me criaste, eu não quis ser criado. Tens o dever de te revelar a mim. Falar com Ele um pouquinho, e em seguida deixar para lá, jamais trará a resposta dele. Deus se faz de difícil, porque não é toda pessoa que fala sério com ele. A técnica de oração geralmente é ineficaz porque a maior parte das orações não são suficientemente profundas ou cheias de devoção. Você precisa repetir com insistência, até realmente se aprofundar na superconsciência. A única oração eficaz é aquela em que sua própria alma esteja ardendo de desejo por Deus. Sem dúvida você orou dessa maneira alguma vez. Talvez quando necessitava muito de algo ou precisava de dinheiro urgentemente. Então você incendiou o éter com o seu desejo. É isso que você precisa sentir em relação a Deus. Fale com Ele dia e noite e você verá que Ele responde. O sistema da yoga para entrar em contato com Deus é o melhor. Abrange várias técnicas de meditação científica eficazes. Os grandes sábios da Índia concluíram que, logicamente, deve existir uma lei exata para alcançar a Deus, assim como há leis precisas com as quais ele opera os seus universos. Graças aos experimentos dos sábios, descobriram-se as leis espirituais da yoga. A ciência da yoga tomará conta desse país mais do que qualquer outra forma de busca espiritual. A tendência geral será afastar-se das igrejas, onde as pessoas vão para ouvir sermões e trocá-las por escolas e lugares tranquilos, onde irão meditar e realmente encontrar a Deus. Todos deveriam praticar a sagrada comunhão com Deus. Era o que Jesus fazia quando estava com seus discípulos. Eu não estou aqui apenas para falar da doçura da presença de Deus. Meu maior objetivo é ter certeza de que você a saboreou. De que adianta falar de Deus se você não o conhecer e nem provar sua doçura? Você deve alcançar a realização divina como eu alcancei. Eu não falo isso por orgulho, mas porque estou aqui para dar o testemunho dele. Dia e noite eu penso no Senhor. Não estou aqui perdendo meu tempo. Tudo o que faço, faço somente por ele. Tão absorto que não noto a passagem do tempo, nem sinto fadiga por executar as atividades diárias. Sinto a presença dele quando trabalho. Isso
também é meditação para mim. Eu costumo fazer essa analogia. Algumas pessoas mundanas conservam-se embriagadas por anos a fio, escondendo-se de vez em quando para tomar um trago e manter a sensação de euforia. E depois voltam ao trabalho. O homem divino é assim. Esconde-se das pessoas e medita no Senhor, bebendo muito do vinho embriagador da presença de Deus. E ele sussurra: Senhor, Tu és tão magnífico, tão maravilhoso, eu te amo. Então, ele volta aos seus deveres. Internamente, converse com Deus o tempo todo. Seja qual for a sua ocupação. Eu nunca me separo dele, nem por um segundo. Quis chegar a esse estado e me esforcei para isso. Me lembro de que, de vez em quando, sentia que ele se afastava e, nessas ocasiões, preferia morrer a viver sem ele. Não encontrava felicidade em nada. Sofre demais o amante de Deus quando dele se separa. Mas chega a hora em que o devoto contempla o Senhor dançando em toda parte e sente a fonte imortal do seu espírito e bem-aventurança sempre borbulhando na alma. Isso é o que você sentirá se meditar. Reze com tanta intensidade que ele venha a você. No Gita, há uma belíssima promessa do Senhor. Mergulha tua mente apenas em mim. Concentra em mim a tua percepção discriminativa. E acima de qualquer dúvida, habitarás imortalmente em mim.